Gravando. Sexto ano, revisão, AV1, terceiro trimestre, capítulos 13, 14 e 15. Primeiro, meteorologia. O que é meteorologia? Meteoro, primeiro, é tudo aquilo que cai do céu, menos que o pombo faz. Do restante, tudo que cai do céu é um meteoro. Então, chuva é um meteoro, granizo é um meteoro, neve é meteoro. Então, todos os fenômenos que acabam caindo do céu no caso, meteoro. A meteorologia seria o estudo dessas condições naturais da Terra. Então, qual que é, por exemplo, a importância do estudo da meteorologia? Nós chamamos a meteorologia, de forma mais simples, para vocês entenderem, de previsão do tempo. Então, no caso, qual seria a importância da previsão do tempo para poder saber se vai chover, se vai cair neve, granizo, igual o granizo caiu, a última chuva estava no interior, amassou o tetinho do meu carro assim, ó, triste demais. Então, qual que é a importância da meteorologia? São várias. Sempre quando a gente fala sobre a previsão do tempo, a primeira coisa que vem na sua mente é saber se vai fazer frio ou fazer calor. Isso é muito raso. Então, na prova, você vai ter que colocar ali a importância da previsão do tempo na sociedade. Uma importância da previsão do tempo é prevenir acidentes. Então, muitas áreas de risco acabam tendo desmoronamento de terra. E no caso, se tiver uma previsão do tempo, as pessoas estiverem cientes que vai cair uma chuva muito forte numa área de periferia, as pessoas podem se proteger para não perder seus bens, suas casas, enfim. A previsão do tempo ela é importante por conta do trânsito. Tem áreas que, infelizmente, houve um urbanismo errado no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e acabam tendo enchentes, alagamento. Então, no caso, se tiver uma previsão do tempo efetiva, os guardas de trânsito podem interditar aquele local para que as pessoas possam mudar seu curso, sua rota, para não ficar parada ali na enchente. Até pessoas perdem carros, 50, 60 mil, por conta de uma enchente, de ficar preso ali no trânsito. Outra forma ali da previsão do tempo que é importante para os esportes, a exemplo da Fórmula 1, para poder utilizar o pneu correto, pneu de chuva, pneu seco, ou para uma partida de futebol, para poder colocar a chuteira correta, ou também no surf, para poder saber se vai ter maré alta, maré baixa, se vai ter bastante onda. Então, deixa eu ver o que mais da previsão do tempo. A previsão do tempo é importante para o lazer, para poder programar uma viagem. Deixa eu ver o que mais. A previsão do tempo é mega, hiper, blaster importante também para o cultivo. Então, não adianta você pegar e plantar algo, sendo que não é uma época de chuvas. Então, no caso, seu plantio vai dar errado. Ou plantar algo quando tiver uma chuva excessiva, também perde a plantação. Então, é importante a previsão do tempo para a agricultura, para poder produzir alimentos. Deixa eu ver o que mais que é importante a previsão do tempo. Também para o transporte aéreo, né? Para os aviões. Tem época onde que está chovendo muito que os aviões precisam ficar interditados. O que mais que é importante para a previsão do tempo? Já falei, já. Eu acho que já está bom, né? De exemplos. Problemas urbanos. Nós temos vários problemas urbanos. Aí depois você vai ver a imagenzinha que vai estar projetando aqui, ali não está. Um dos problemas urbanos é a ilha de calor, tá? Lembra disso daqui, ó? Ilha de calor, ilha de calor, ilha de calor. Então, esse daqui é o mapazinho da ilha de calor. Essa linha em vermelho, ela mostra a temperatura. E depois, no caso, nós temos aqui uma área rural e uma área urbana. Na área rural, conforme você está vendo na imagem, ela possui mais vegetação. E a vegetação, ela é como se fosse uma esponja que absorve a água da chuva, deixando a temperatura mais baixa. Você vai numa área rural, num parque, ou fica debaixo de uma árvore, a temperatura está mais baixa, porque essa vegetação ela retém a umidade, deixando a temperatura mais baixa. Numa área de centro urbano, nós temos menos árvores. Com menos árvores, a temperatura se eleva. E também no centro urbano, nós temos o asfalto, que ele retém também o calor. Então, este efeito de no centro urbano estar mais quente, na área rural estar mais fria, é chamado de ilha de calor. Dúvidas sobre a ilha de calor? Então, esse é um dos primeiros problemas urbanos. Depois nós temos as enchentes. Então, sobre enchente, simples, né? Por que causa enchente? Impermeabilização do solo. Então, no caso, a chuva ela é absorvida sobre o solo,
quando nós temos terra sobre este solo. Só que quando nós colocamos asfalto, a água não infiltra sobre este asfalto. Ela corre direto para o bueiro, direto para o rio. Se o bueiro tiver com muito lixo, vai causar enchente. Ou se o rio também foi modificado, também causa uma enchente, caso tenha uma chuva muito elevada. Então a enchente é prejudicial por vários fatores. Tem xixi de rato, que causa lectospirose. E os outros problemas já foram citados, né? Inversão térmica. O que é inversão térmica? O padrão normal, um dia normal de verão, de primavera, cuja qual nós estamos, é que durante o dia nós tenhamos uma massa de ar quente próxima à superfície e a massa de ar fria ela fica mais elevada na atmosfera. Depois, lá por volta de umas 6 horas, nós temos a troca dessa massa de ar. A massa de ar fria, ela desce e fica presa da superfície terrestre, e a massa de ar quente, ela se eleva. Por isso que à noite a temperatura ela é mais baixa. Alguma dúvida? Este é o padrão normal. A inversão térmica é quando não ocorre essa troca de massa de ar. E qual que é o prejuízo de não trocar essa massa de ar, por exemplo, no inverno e no outono, cujo qual a massa de ar fria fica 24 horas presa à superfície. Os poluentes também ficam presos à superfície 24 horas. Nós temos uma mesma paisagem aqui, da cidade de Pequim, lá na China. Já viram isso nos slides, né? Então tem Pequim no inverno e Pequim no verão. Do lado esquerdo, Pequim no verão, com a massa de ar quente, à noite tem a troca de massa de ar. E os poluentes causados pela ação humana, quando tem essa troca de massa de ar, os poluentes também acabam subindo com a massa de ar quente. Então, à noite, próximo à superfície, o ar fica limpinho. Só que quando ocorre no inverno, não tem essa inversão térmica, não tem essa troca de massa de ar, os poluentes ficam 24 horas presos à superfície. E isso faz com que o ar fique poluído 24 horas, que é o que nós estamos vendo aqui na imagem do lado direito, causando problemas respiratórios diversos, rinite, sinusite, bronquite, tudo zite da vida aí acaba surgindo por conta dessa poluição. Próximo, nós temos a chuva ácida. Chuva ácida, sim, vocês aprendem desde o Fundo 1, desde quando eram pequenininhos. A chuva ácida é, no caso, a chuva com acréscimo de poluição, gás carbônico, metano. Então, o H2O somado a essa poluição, isso é chamado de chuva ácida. Quais são os problemas da chuva ácida? Acaba, prejudicando a vida marinha, acaba prejudicando também monumentos históricos que com o tempo acabam ficando enferrujados ou acabam se corroendo, ou também a vegetação ela é prejudicada com a chuva ácida. É que seu corpo vai derreter na chuva ácida? Não, mas o ecossistema aos poucos vai se prejudicando com essa chuva ácida. Próximo, deixa eu ver aqui, do efeito estufa ao aquecimento. Então, o que é o... Deixa eu só parar aqui na chuva ácida para você ver o slide. Acho que já deu para ver, né? Próximo, efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural da Terra. Então, nós temos gases que ficam próximos à camada de ozônio. A radiação solar ela chega sobre a superfície terrestre e ela fica presa por conta desses gases durante um tempo, durante o dia. À noite, que nem nós já vimos, essa massa de ar quente ela volta para a atmosfera. Precisava desenhar aqui, mas enfim. Deixa eu ver se tem um laserzinho aqui. Também não tem laser. Mas enfim, vou desenhar aqui na lousa em sala para você dar uma olhadinha. Aqui é a camada de ozônio. Aqui são os poluentes. Aqui é a superfície terrestre. E aqui é o Sol, lindo, maravilhoso. Então a radiação solar ela chega até a superfície. Ela vai aquecer a Terra, e essa radiação solar, ela retorna. Por conta desses poluentes, vai dificultar a radiação solar a retornar para a atmosfera, fazendo com que a Terra ela fique quente durante um período de horas. Este fenômeno é um fenômeno natural, que é chamado de efeito estufa. Só que quanto maior for a poluição, nós também temos a quebra da camada de ozônio. Simples, né? Já estudaram em ciência sobre isso também, né?
Sim? Sim? Ok? Então, quanto mais forte for a poluição, nós temos a quebra da camada de ozônio. E quanto maior for a abertura da camada de ozônio, maior será a radiação solar. Voltando. Então, quanto maior for a quebra da camada de ozônio, maior será a entrada da radiação solar. E quanto maior for a entrada da radiação solar, mais intensificado fica esse efeito estufa. E quanto mais intensificado é esse efeito estufa, nós teremos ali, a consequência como um aquecimento da Terra. Aquecimento global também chamado. Alguma dúvida? Certeza? Absoluta? Você vai ter que explicar na prova como que o efeito estufa pode se tornar um aquecimento global. Então, só recapitulando, o efeito estufa, entrada de radiação, essa radiação ela fica presa, só que quanto maior for a quebra da camada de ozônio, maior radiação chega. E quanto maior for a radiação chegando, nós temos aí o que é chamado de aquecimento global. Dúvidas? Então, vamos lá, próximo tópico. Causas do aquecimento global. Então, o que pode ser causa? Como que ocorre o aquecimento da Terra, o aquecimento global? Primeiro, retirada da vegetação. A vegetação é como se fosse um regulador térmico, nós já estudamos sobre isso. Armazenam água, a temperatura fica mais baixa. Então, tirando a vegetação, nós temos um aquecimento da Terra. Então, a poluição causada pelos veículos, pelas indústrias, também causa o aquecimento da Terra. Deixa eu ver o que mais aqui que pode ser causado aquecimento global. Causas do aquecimento a poluição, perda da vegetação. O que mais? Retirada da vegetação e os poluentes industriais automobilísticos. Acho que já está bom. Prejuízos do aquecimento global. Então, quais são os prejuízos do aquecimento global? Primeiro, exato, igual o Leite comentou, derretimento das calotas polares. Então, quanto maior for o derretimento das calotas polares, nós temos a elevação dos mares e dos oceanos. E se elevando os mares e os oceanos, áreas litorâneas, áreas de praia, podem desaparecer. Então, por exemplo, se tiver um aquecimento da Terra aqui próximo ao Brasil, um aquecimento muito forte, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Ilhabela, Caraguá, o estado do Rio de Janeiro, o estado é muita coisa, a cidade do Rio de Janeiro podem desaparecer por conta da elevação dos mares e dos oceanos. Então, áreas podem se tornar mais quentes, outras áreas podem se tornar mais frias. Deixa eu ver o que mais nós temos de prejuízo aqui do aquecimento da Terra. Eu acho que já está bom. Formação de desertos também é uma consequência do aquecimento da Terra. O que foi comentado? Sim, é que nem tem áreas que vai chover mais, tem áreas que vai chover menos. Próximo. Debate sobre aquecimento. O aquecimento da Terra não é um consenso na comunidade científica. O que é consenso? É todos pensarem da mesma forma. Então, nem todos pensam da mesma forma quando a gente fala sobre aquecimento global. Tem cientistas que falam que o aquecimento global é algo natural. Um exemplo, lembra lá, 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era semelhante ao Sol, muito quente. Depois a Terra passou por uma era do gelo. Até desenho tem, né? Bonitinho lá, da DreamWorks e tal. Depois a gente tem um aquecimento novamente até chegar ao padrão climático que nós temos atual hoje, aqui e agora. Então a Terra ela passa por resfriamento e aquecimento de forma natural. Já tem cientistas que falam que este aquecimento que nós estamos vivendo é por conta das ações humanas, por conta das atividades econômicas, industriais, automobilísticas, retirada de vegetação, aumento do número de cidades e etc. Próximo, tempo e clima. Tempo é uma coisa, clima é outra coisa. O tempo, ele vai ser a temperatura variando de um dia para o outro. Então, hoje pode estar quente, amanhã pode estar frio, depois pode estar quente, depois pode estar frio de novo. Então, o tempo ele é inconstante, fica variando. Já estudamos sobre isso, até na prova já foi cobrado. Porém, vai ter uma questãozinha lá também para você explicar sobre isso. O clima
ele vai ser uma média temporal. Então, vamos supor aqui, tipo, Sudeste. No Sudeste, o clima predominante é o clima tropical. Então, dentro desse clima tropical, a temperatura ela vai ficar variando ali entre os seus 28 graus até os seus 15 graus. Então, a hora vai estar 15, a hora vai estar 16, 17, 18, 20, 25, 28. Às vezes vai passar para 30, 31, 32. Às vezes vai diminuir para 12, 10, 8. Só que a média temporal é entre 28 a 15 graus, mais ou menos isso. Então, essa variação dentro dessa média é chamado de clima. Dificilmente o clima aqui do estado de São Paulo vai chegar a uma temperatura de 40 graus, ou vai chegar a uma temperatura de menos 5. Então, nós temos aqui um padrão. Este padrão de temperatura é chamado de clima. Então, o clima dificilmente muda, ele é um padrão. Alguma dúvida sobre clima? Prosseguindo então. Dentro da formação climática, que nós já estudamos também, nós temos o principal fator, que são as latitudes. A latitude é a distância em graus com relação à linha do Equador, aquela linha que atravessa o planeta Terra ao meio. Então, nós temos regiões formadas entre as linhas de paralelo de Câncer, de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Dentro dessas linhas de paralelos, nós temos regiões. Eu desenho aqui só para você ver, tipo, em caso você já vai estar vendo o mapa. Então, aqui, ó, nós temos uma latitude, aqui outra latitude, aqui outra latitude e aqui outra latitude. Tranquilo sobre latitude? Então, latitude é a região formada entre os paralelos. Quanto mais central for a latitude, mais radiação solar ela recebe. Por isso é mais quente. Quanto mais afastada for a latitude, próxima aos polos, menos radiação solar recebe. Por isso é mais fria. O próximo tópico é a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Por que isso? Por conta da gravidade, toda a radiação ela é empurrada para baixo. Então, as áreas mais baixas são mais quentes. Exemplo, de Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém. E as áreas mais elevadas são mais frias, tipo Campos do Jordão, ou uma área montanhosa é mais fria porque recebe menos radiação. Depois nós temos a vegetação, que nem eu já falei, armazena a água, tornando a temperatura mais baixa. E por último, as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas ficam circundando o planeta Terra. Circundando é andando, tá? Então, correntes marítimas que estão próximos à linha do Equador, elas correm para os polos e ficam mais frias. As correntes próximas aos polos, elas correm para o Equador e se tornam mais quentes. Então, nas áreas de latitude central, nós temos correntes marítimas quentes. Nas áreas próximas aos polos, nós temos correntes marítimas mais frias. Dúvidas? Não? Certeza? Um exemplo, você vai lá no Nordeste, temos correntes marítimas quentes, por isso que a praia é quentinha. Parece até que é térmica. Já foram para o Nordeste, as praias do Nordeste? Parece até que é aquecida aquela praia, o mar, que a água é quentinha. Já foi uma praia em Santa Catarina? É mega gelado. Por quê? Por conta da latitude estar mais próximo ao polo. Por isso que a corrente marítima é mais fria. E assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Deixa eu ver se tem mais alguma... Ah, não! Faltou a chuva. Chuva. A chuva frontal é quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar fria. Então, nós temos massa de ar quente, tá? Na cidade. Aí chega uma massa de ar fria do oceano. As duas se chocam. Isso é chuva frontal. É a mais comum aqui no Sudeste. Depois nós temos chuvas de convecção. Chove, evapora, condensa, precipita, infiltra, evapora, condensa, precipita, infiltra, evapora, condensa, que é o ciclo da água. A chuva de convecção é uma chuva cíclica. Ela é bem comum em área onde tem muitas árvores. Então, é uma chuva cíclica. Às vezes, você está na praia ou está, numa rodovia, aí você vê que está chovendo lá longeão e aonde você está não está chovendo. Então, aonde está chovendo é uma chuva cíclica. Dúvidas? Que é chamado de chuva de convecção.
Depois, a chuva orográfica, que o Leite explicou, lembra, em sala de aula? Uma área montanhosa ou uma área com relevo bem elevado, vem a massa de ar fria do oceano, essa massa não consegue ultrapassar essa área elevada. Isso é chamado de chuva orográfica, onde que o relevo ele delimita aonde que vai ter chuva. Então, lá no sertão nordestino tem o Planalto da Borborema. A massa de ar úmida está vindo do oceano, aí o relevo não deixa ela ultrapassar. Então, nessa área onde que a massa de ar úmida ela vai ficar presa, nós teremos muitas chuvas, muitas vegetações e praias lindas e maravilhosas lá do Nordeste. E depois, aonde a massa de ar não chega, nós temos uma área seca, onde nós conhecemos de sertão, com o domínio morfoclimático, o bioma da Caatinga. Área seca, vegetação pobre, as pessoas passam muita dificuldade, os animais também, e a agricultura muito difícil, porque o relevo ele não deixa a massa de ar úmida ultrapassar. Essa é a chuva orográfica, e assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Lembrando, no mínimo 30 linhas de resumo, pula parágrafos para poder ficar bem organizado e a ser entregue este resumo na segunda-feira que vem. Hoje é dia 2, então é um resumo a ser entregue em sala de aula dia 9, não precisa destacar do caderno. Dúvida? Pode falar.